Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Aqui é a Bárbara. E aqui é o Valier. No vídeo de hoje nós vamos trazer um conteúdo diferente que não estamos acostumados a trazer. E isso porque nesse último final de semana, no domingo, dia 24, lançou o episódio 1015 de One Piece, que foi um marco, assim, para toda a obra, principalmente para o anime. No caso, o episódio 1000 foi também uma marca, porque o anime alcançou 1000 episódios seguidos. Porém, o episódio 1015 foi uma adaptação fenomenal do capítulo 1000 do mangá. E nossa, ficou impecável. Então aqui a gente vai fazer uma análise do episódio, não vai ser um review como a gente faz do mangá, que é mais detalhado, vai ser mais uma análise e principalmente o que nós, como fãs, achamos desse episódio. Mas antes de começarmos, se você está chegando no canal a partir desse vídeo, já se inscreva, também deixa o like que nos ajuda demais. E se vocês querem apoiar ainda mais o canal, considere a opção de se tornar membro, que os benefícios valem muito a pena e o preço também é super acessível, além de que ajuda muita gente e nos motiva a continuar trazendo conteúdo para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! E nós começamos esse episódio 1015 com o flashback da Yamato e do Ace, em que vemos os dois conversando e o Ace, como sempre, falando muito do Luffy, né? Ele sempre gosta muito de falar do Luffy para as outras pessoas, só que a gente viu que ele ficou meio preocupado porque ele falou uma frase que o Luffy disse há muito tempo atrás para ele, para o sábio, e ele ficou preocupado da Yamato rir desse desejo, né, dessa frase do Luffy. E muito pelo contrário, a Yamato ela ficou muito admirada com essa frase do Luffy. E depois o anime ele nos leva para quando o Luffy ele disse essa frase pela primeira vez com seus irmãos. E diferente do mangá, isso não tinha no mangá, o anime ele colocou uma cena adaptada e ficou muito boa. Ficou maravilhoso. Da Yamato estando lá presente, como se ela estivesse vendo o Luffy falando isso, e ao mesmo tempo ela estava se recordando das palavras no diário do Oden, quando o Gold Roger falou isso tanto pro Oden quanto pro Barba Branca. E o mais bacana nisso tudo foi essa animação que o anime fez, né? Como se a Yamato realmente estivesse ali e a gente vê que ela enxergou no Luffy a presença do Gold Roger, né? Como se fosse a mesma pessoa ali falando a mesma frase. Isso foi muito incrível, toda essa imersão que o anime nos proporcionou e foi muito emocionante também, né? Ver tudo isso, realmente o Luffy na figura do Gold Roger. Como se fosse a mesma vontade, sem tirar nem pôr, sem excesso, sem pequenas diferenças. Não, exatamente a mesma coisa. Ficou incrível, o anime adaptou isso perfeitamente, deixou ainda mais emocionante do que no mangá, né? E aí a Yamato, ela até mesmo conta, né, para o Ace que um grande homem também falou essa mesma frase para o Oden e para o Barba Branca há muito tempo atrás. E é muito bacana a gente ver que o Ace, ele fala, nossa, um grande homem, eu queria poder conhecê-lo, e ele está falando do seu próprio pai, né? O pai que ele tanto ouviu falar mal, que ele odiou o pai dele pelas coisas que ele ouvia das outras pessoas, mas agora, naquele momento, já não, né? Era um homem muito incrível, mesmo ele não sabendo que esse homem incrível era o seu pai. Nossa, isso machucou o coração, né? E muitos podem ter confundido a parte que a Yamato pensou no Gold Roger. Teve um momento que ela fala que o rei dos piratas falou a mesma coisa. Só que ela não falou pro Ace. Ela simplesmente pensou. E nossa, Yamato, por que você não falou pro Ace? Que era o rei dos piratas que tinha falado isso. Poxa, imagina nessa hora se o Ace percebe que era o pai dele que falou isso e ele ia ter uma visão totalmente diferente do seu pai. E uma coisa que o anime também adicionou nessa parte foi uma frase da Yamato, em que ela fala que seria muito interessante se o Ace, o Luffy e ela partissem para o mar juntos, né? E isso não tinha no mangá. Foi uma frase acrescentada do anime. Quem sabe isso pode ser um indício de alguma coisa, né? Bom, não dá mais pro Ace ir junto, mas pelo menos a Yamato com o Luffy navegando junto seria muito interessante. E a todo momento a gente vê essa vontade da Yamato em ser livre, em querer ir para o mar. E coitada, ao mesmo tempo que ela tá acorrentada e não pode sair dali. Isso fica ainda mais enfatizado no anime no momento em que o Ace ele vai sair de Wano. Nós vemos a Yamato fazendo Vivricard pra ele, e no momento que ela vai se despedir dele, acenar, o anime ele foca muito nos barulhos da corrente balançando, como se estivesse prendendo ela naquele país, impedindo dela ser livre e poder viajar pelo mundo, conhecendo cada lugar assim como o Oden. Porém, mesmo nessa tristeza de não poder ir junto do Ace, ela ainda mantinha a esperança de que quando o Ace voltasse,
ele ia dar um jeito de libertar ela e os dois poderiam viajar juntos pelo mundo. Porém, assim como nós já sabemos, o Ace nunca mais voltou e a Yamato nunca mais o encontrou. É muito emocionante a gente ver ela segurando o Vivricard dele, né? Vendo que está sendo consumido, enquanto o anime nos lembra lá de Marineford, quando o Ace morreu, né? Mostra até a cena novamente, e a gente vê o quanto a Yamato sofreu com isso também. Porém, o mais interessante que a gente viu foi ela mantendo a esperança naquilo que o Ace falou pra ela um tempo atrás sobre o seu irmão, que um dia chegaria. Então, ela decide ficar ali, lutar contra o Kaido e aceitar ficar presa por mais um tempo, esperando pelo dia que o Luffy chegaria até o país de Wano. E isso fica ainda mais firme no coração dela quando ela se recorda do diário de bordo do Oden, que fala que dentre 20 anos, piratas guiarão a nova geração em direção ao amanhecer. E esses serão aqueles que, caso Oden morra, derrotarão o Kaido. E eu sei que a gente já falou muito disso, mas novamente temos que enfatizar a animação maravilhosa que a Toei fez nesse episódio, porque enquanto a Yamato vai pensando nisso tudo, enquanto nós ouvimos a voz do Oden falando, né, essas palavras, nós vemos algumas cenas passando desses piratas da nova geração que chegaram até lá. Então, nós vemos o Lau, vemos o Kid e o Killer se preparando para chegar no domo ali de Onigashima, e até mesmo o Zoro, né, que foi jogado pelo Marco, também está chegando lá, somente faltando o Luffy, que é a estrela principal dali. E também nós não podemos deixar de falar do foco que o Momonosuke teve também nesse episódio, ainda mais quando a Yamato finalmente entrega o diário do Oden pra ele, né? Dando as palavras que o pai dele escreveu para o Momonosuke ler e poder ver, né, tudo aquilo que o pai dele viveu, tudo aquilo que o pai dele sentiu e que tá relatado ali naquele diário. É muito emocionante também o Momonosuke finalmente recebendo as palavras do seu pai. Exatamente. Principalmente quando a Yamato ela reforça essa frase do Oden, né? Que foram as últimas palavras dele deixadas para o futuro, de uma forma que o Momonosuke ele possa se inspirar e se motivar para ele não deixar esse momento que é um marco assim para toda a história do mundo de One Piece. Ele não pode deixar isso passar. Ele vai ter que dar um jeito de se mostrar participativo nessa nova geração que está chegando. E realmente essa nova geração chegou com tudo, então o anime nos direciona lá para o topo ali da caveira lá de Onigashima, quando nós vemos que o Kid e o Killer finalmente chegaram ali, o Lau também, o Zoro, e enquanto isso o Kaido e a Big Mom estão lá, né? O anime enfatiza sempre a grandiosidade deles frente aos da nova geração, né? Tanta grandiosidade em tamanho, quanto toda aquela imponência que o anime passa quando representa os dois, né? Até uns efeitos especiais que o anime colocou ali, deixando mais sombrio, né? Eu achei que isso ficou muito incrível. E finalmente o Luffy chega quebrando a porta e chegando com tudo. O mais bacana assim de tudo, tanto no mangá quanto agora no anime, que enfatizou ainda mais isso tudo, foi o Luffy ignorando o Kaido e a Big Mom. Meu Deus, isso foi extremamente incrível, né? É muito bom porque nesse momento o Kaido e a Big Mom eles estão conversando entre si, claro, para insultar a nova geração que tá chegando lá. Falar que eles nunca vão conseguir chegar ao nível deles, que eles podem parar de brincar de piratas, porque ali a coisa é séria. Com eles é outro nível, eles não estão preparados para isso. Então, quando eles veem o Luffy caminhando em direção a eles até falam: você veio pedir desculpa pra gente antes de apanhar? E o Luffy simplesmente segue focado nos seus amigos. E, gente, que cena. Nossa, eu confesso que eu me emocionei também. muito. Eu me emocionei muito, porque o que o anime focou ali no Luffy, ele ignorando totalmente como se o Kaido e a Big Mom não estivessem ali, foi algo assim surreal, né? Ele caminhando, todo mundo em silêncio, né? Os supernovas ali em silêncio, só olhando pra ver o que ele tava fazendo, né? Eu acho que nem eles acreditaram nisso que o Luffy tava fazendo, e ele simplesmente caminha reto, olhando para o Kinemon e para os outros bainhas vermelhas que estão ali, como se não tivesse mais nada, somente os seus amigos precisando dele ali. E bom, o anime ele sabe muito bem dar essa carga emotiva que precisa pro episódio. Esse capítulo por si só foi muito emocionante no mangá, porém na cena que teve agora do Kinemon nos braços do Luffy, o anime ele tornou isso... Nossa, foi incrível, né, foi muito mais emotivo, né? E ainda mais quando o Luffy ele chega ali no Kinemon e ele se recorda de toda essa jornada que eles tiveram até ali, né? O Luffy ele lembra do Kinemon agradecendo a ele por se unir, né? Por querer participar dessa luta que era necessária pro país deles, né? Eles estavam confiando
toda a Wano nessa união que eles fizeram, né? E não só os Bainhas Vermelhas, mas todos que estão lá em Onigashima agora estão confiando tudo na aliança deles. E pô, aí ele se recorda do Yasuie, ele se recorda dos presos lá em Udon, do velho Hyogoro, né? Ele se recorda de tudo, até mesmo de quando eles estavam indo, né, para chegar a Onigashima, né? Aquela cena que tem os barcos e o Kinemon liderando o pessoal para chegar até ali. Então tudo isso, né, toda essa jornada que eles passaram para chegar até ali, e agora o que ele vê na sua frente é o Kinemon jorrando sangue, totalmente derrotado e ainda mais chorando por estar envergonhado de não ter conseguido vencer o Kaido, falando que como que ele vai encarar o Oden, né, na outra vida se ele não conseguiu fazer nada agora, e deposita novamente toda a sua confiança no Luffy, né, quando ele pergunta se o Luffy pode carregar esse fardo nas suas costas. Nossa, essa cena pra mim foi pra acabar, foi muito, muito emocionante. Exatamente, porque eles queriam, todos eles estavam prontos pra entregar a sua vida, só que eles estavam certos e que eles iam conseguir fazer alguma coisa, e não, eles conseguiram. Só que isso não é o suficiente pra vencer 2 dos monstros que são os Yonkous. Nem um só, né? Nem só o Kaido foi suficiente. Então, esse pedido do Kinemon, todo esse peso que eles estão trazendo com eles, depois de 20 anos, o Luffy ele simplesmente abraça e ele vai responder tudo. Não só isso, mas também a pergunta dos 2 Yonkous com apenas uma ação. E é como se essas lembranças e todo esse sentimento fosse aflorando ainda mais no corpo do Luffy, dando toda essa carga que ele precisava para o seu novo ataque. E até mesmo inspirado no Ace, ele usa o Red Rock. E meus amigos, esse golpe foi incrível, com toda a animação, com o IR tocando no fundo. Finalmente, depois de muito tempo, alguém conseguiu deitar o Kaido na porrada, afundar ele no chão. Um golpe lindo, maravilhoso. A cara da Big Mom de espanto foi impecável. Foi, e a animação, gente, que isso? Aquele Red Hawk que o Luffy tinha usado alguns episódios atrás foi incrível. Mas esse Red Rock agora, a animação daquelas chamas, meu Deus do céu. O Red Hawk por si só já é forte, só que o Red Rock no Gear 3 foi incrível. E também a reação do Kaido quando ele recebeu o Red Rock bem na sua cara. Nossa, foi incrível de ver. Ele não esperava por isso. Não esperava. Ninguém esperava por isso. E ainda mais, depois de dar esse ataque fabulosíssimo, o Luffy responde a pergunta que o Kaido e a Big Mom tinha feito pra ele, né? Quem que você acha que é? E ele responde, eu sou o Monkey D. Luffy, aquele que vai superar vocês dois e vai se tornar o rei dos piratas. E, gente, a cara do Luffy, toda a convicção que ele falou isso foi demais. E o anime representou muito bem. A determinação pra ele ser um Yonkou, ele já tem. Já, com certeza. Tem. E depois disso, agora os Yonkous eles vão ficar um pouco mais cabreiros antes de falar do Luffy. Ah, vão. Então é isso, pessoal. Esse episódio foi simplesmente incrível. A gente não poderia deixar passar em branco e não fazer um vídeo falando desse episódio. Eu arrisco dizer que foi um dos melhores de One Piece até o momento. O que eles fizeram foi, sem dúvidas, muito incrível. E bom, o que você achou desse episódio? Nossa. Eu adorei. Assim, eu não estava gostando muito da animação de Wano por conta dos efeitos muito extravagantes que estava colocando, que fugia totalmente da pegada do anime, né? Mas uns episódios pra cá, isso tem mudado muito. E nesse episódio em especial, eu achei que ficou bem menos extravagante e uma animação muito linda. É, muito bonito, né? Deixou as cenas muito bonitas, né? Colocou muita emoção. E também os traços, tudo. Não foi nada exagerado, né? Foi muito condizente com o que estava acontecendo. É um filme. Esse episódio foi um filme. baita filme. E se vocês querem comentar ainda mais sobre esse episódio de One Piece ou sobre qualquer outra coisa que esteja acontecendo em One Piece, nos outros mangás, o que vocês estão aguardando aí dessa nova temporada de animes que está para chegar, participem conosco da live que vai ter nesse sábado, dia 30 de abril, às 8 horas. Não perca, estaremos esperando por vocês. Então até lá, tchau!